Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de História do Direito. Nós estamos hoje disponibilizando para vocês o segundo vídeo, tá? Para que vocês continuem a atividade da resenha de parcial 2. Só para esclarecer, porque essa dúvida, ela acabou, né, acontecendo durante a semana, eu conversei com algumas pessoas sobre isso. Semana passada eu deixei um primeiro vídeo, né, que foi um documentário curtinho sobre os cursos de direito no Brasil, porque foi esse o assunto da semana passada, e aí você deve fazer a resenha crítica nos moldes do modelo que está disponível para vocês no Unileão Digital. Essa semana eu deixo para vocês uma entrevista, né, com 2 pesquisadores do direito, que vão dialogar sobre a história da construção da nossa cultura e vão, inclusive, rememorar alguns conceitos que nós já discutimos aqui ao longo do semestre. Então, vocês devem fazer uma resenha desse material e na semana que vem eu vou deixar para vocês, então, o vídeo com que vocês irão fazer a resenha, que já vai ser sobre o nosso novo assunto, que é a questão da colonização no Ceará, tá certo? Então, vocês têm aí esses 3 materiais, gente, e quando vocês terminarem a confecção das 3 resenhas, então, no máximo, vocês vão ter utilizado 12 laudas, e no mínimo, você vai ter utilizado 6 laudas. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Que você pega lá, digamos que para a primeira resenha você gastou 2 laudas. Na terceira resenha você já se empolgou mais na escrita, achou mais interessante, 4 laudas. Então você já tem aí 6 laudas. E na última resenha você escreveu mais 3 laudas. Então o seu trabalho ficou com 9 laudas, tá certinho. Porque o que eu vou levar em consideração é o conjunto dessas resenhas. Por isso que vocês não estão me enviando semanalmente, né? Cada semana enviar uma. Não. Vocês estão fazendo e reunindo, porque vocês vão enviar tudo junto na mesma oportunidade, na data em que nós combinamos semana passada, né? Como sendo a data da parcial 2, tá certo? Combinado? E aí, como sempre, reforçar, né, a preocupação não somente com a questão de discutir, de refletir sobre as questões que são apresentadas para vocês nesses vídeos, que eu considero que são interessantes, são pertinentes, discutem bem com os assuntos que a gente vem trabalhando em sala de aula virtual, mas também é uma oportunidade para o desenvolvimento da escrita, né? Cada vez mais a gente aperfeiçoar, para que ela vá se transformando, a gente vá deixando no passado, né, aquela escrita que ainda não era acadêmica, e a gente comece a construir agora uma escrita cada vez mais acadêmica, ou seja, objetiva, empírica, imparcial. Então, nada de primeira pessoa, nada de na minha opinião, nada de eu acho, né? Uma escrita que é, de fato, apoiada, né, na formalidade, que é como vocês serão cobrados na OAB, no ENAD, nos concursos públicos, né, que é a finalidade, penso eu, da maioria, né? Acho que ninguém faz direito só para ser bacharel em direito. Deve haver alguma finalidade. Se não há advocacia, alguma carreira ligada, então, ao exercício do direito. E como já, né, os juristas antigos costumavam dizer, o instrumento de trabalho do jurista é a pena, né? No nosso caso, que já evoluímos aí para as canetas, na verdade, nem caneta vai ser realmente o nosso computador, por isso a necessidade de saber formatar o texto, colocar margens, porque tudo isso é o nosso instrumento de trabalho, é como a gente vai se apresentar para a sociedade. Nós estamos disponibilizando essa aula um dia depois, né, do que comumente eu disponibilizo, normalmente a gente deixa na quinta-feira, às 16h, mas os colegas de vocês de TCC, né, os formandos desse ano, eles estão com um prazo até sábado, até amanhã, dia 22, se não me engano, amanhã, para postar, né, o trabalho final de conclusão de curso lá para a professora de TCC2. Então, nessa semana, nós que somos orientadores, né, dos trabalhos de conclusão de curso,
tivemos que dedicar um tempo maior para o atendimento do pessoal, afinal de contas, sem o TCC não se cola grau, né, mesmo que você tenha 10 em todas as suas disciplinas, e aí, por conta disso, eu não consegui deixar o vídeo ontem, tá bom? Então, acho que os avisos paroquiais eram estes. Vamos hoje conversar sobre a constituição, né, da nossa cultura jurídica. E aí a gente vai deixar aqui um vídeo, gente, que vai abarcar especialmente a questão do direito público, da formação da nossa Constituição Federal de 88, mas que também nós devemos levar em consideração os aspectos do direito privado, e aí eu vou deixar para vocês uma leitura, né, vou solicitar, já está no cronograma de disciplina da gente, eu vou solicitar que vocês façam a leitura do Volkmann, do Antônio Carlos Volkmann, é o livro que a gente está utilizando até essa semana que vem a gente já começa com uma nova indicação de materiais, até para que a gente possa conhecer, né, outros autores, e aí vocês vão ler o capítulo sobre essa questão da formação da cultura jurídica no Brasil, tá bom? Como sempre, lembrem que eu coloquei lá no cronograma o número de capítulos de forma equivocada, né? Então, vão pelo título do capítulo e não pela numeração que está lá no cronograma da disciplina. E aí a gente já tem plantão tira dúvidas na semana seguinte, né? Lá, se não me engano, deixa eu pegar até aqui a data para eu ver quando que está previsto, é no dia 4 de junho. Dia 4 de junho, nós já temos plantão tira dúvidas. Então, eu vou deixar para vocês a tarefa de casa de fazer a leitura desse livro do Volkmann, e naqueles aspectos que eu não vou dar tanta ênfase aqui nesse momento da aula, vocês podem, então, tirar as dúvidas no dia do plantão tira dúvidas, caso, né, vocês tenham aí algum tipo de dificuldade com a compreensão da leitura. Não acredito que será o caso, mas, enfim, no dia do plantão tira dúvidas, vocês podem, então, comentar comigo, a gente pode também comentar ao vivo aqueles aspectos desse capítulo que a gente não vai contemplar aqui na aula, porque eu penso que são de fácil compreensão e estão no limiar do que a gente vai apresentar aqui. Muito bem. Quando a gente vai pensar sobre os horizontes ideológicos da cultura jurídica brasileira, né, a gente vai mais uma vez rememorar um fato que nós vemos, né, que a gente vem tentando trazer para vocês desde a primeira aula. O direito não é neutro, o direito não é divino, né, nós não vivemos mais nessa compreensão. O direito, ele é produto e reflexo da vida social. Então, obviamente, o direito que nós iremos construir, ele vai representar, ele vai criar representações e ele vai difundir o imaginário de acordo com os valores daquela cultura em que ele está inserido. Então, não existe um direito neutro, né, naturalmente bom, naturalmente justo, mas existe o direito que é possível de ser construído dentro das condições históricas, sociais, políticas, econômicas, religiosas daquela sociedade. Então, se o direito ele é ideológico, significa que existem valores que sustentam esse direito e existem estruturas de poder nessa definição de quais valores serão esses, né? Vocês têm uma disciplina de hermenêutica jurídica na casa que eu me refiro, né, na Unileão, e nessa disciplina, muito provavelmente, vocês vão ter a oportunidade de ler um grande jurista pernambucano, João Maurício Adeodato, e ele vai falar basicamente sobre essa questão, né, de como nós devemos interpretar a norma a partir do seu viés ideológico. Então, não esqueçam, quando a gente está tratando sobre esse aspecto ideológico do direito, nós estamos tratando de poder, né, gente? Porque significa dizer que, numa sociedade extremamente multifacetada, multidimensional, os valores, eles são
variáveis, eles são diferentes, a depender da classe social em que se está inserido, né, a depender dos valores religiosos em que se está inserido, nós vamos ter ali mudanças de perspectivas. Agora, quando nós vamos transformar em regra geral, quais são as regras gerais? É isso que o direito nos traz, independentemente dos interesses particulares, se sobrepõem ali regras gerais que têm que ser válidas para todos, somente aquelas estruturas que têm mais poder conseguirão fazer prevalecer a sua vontade sobre a dos demais. Então, a estrutura do direito é uma estrutura toda pautada em poder, né? Para dar um exemplo concreto, nós tínhamos um Código Florestal em 1965 profundamente ambientalista, protetivo, que garantia uma série de restrições à possibilidade de exploração de florestas no Brasil, em especial da floresta amazônica. Porém, em 2012, nós revogamos esse código e temos um novo código em vigência desde então, que tem um caráter muito mais flexível, muito menos rígido no que diz respeito à cobrança, né, por proteção a essas florestas, né? Então, enquanto o Código de 65 estava em vigência, 70% da floresta, obrigatoriamente, né, da floresta amazônica, precisava ser mantida, conservada, preservada, o atual código diminui esse percentual de proteção para 50%. Se no código anterior nós tínhamos ali a preocupação em que as multas fossem cumpridas, fossem pagas, né, na ocorrência de ilícitos ambientais, o novo Código Florestal de 2012 anistiou o pagamento dessas multas. Quem cometeu crimes ambientais, ilícitos ambientais, até 22 de julho de 2008, essas dívidas deixariam de existir, essas multas não seriam mais cobradas. Então, para dar alguns exemplos, só para demonstrar para vocês o quão essa proteção ambiental ela foi mitigada, ela foi diminuída. E quando a gente historicamente vai avaliar essa situação, nós percebemos que se trata do fato de que o debate para a reforma desse código, para a revogação do código anterior, se dá a partir de duas bancadas da Câmara, que estão presentes na Câmara e no Senado. A bancada ruralista, que representa os grandes grupos, né, de agropecuários do país, e a bancada ambientalista, que tem muito menor poder econômico, que tem muito menor poder dentro da estrutura da sociedade. Qual código venceu ao final? Qual visão de proteção ambiental venceu afinal? A daqueles que detêm, de fato, poder econômico, a daqueles que são detentores do capital, né, que conseguem, inclusive, eleger representantes para defender seus interesses no espaço dessas casas legislativas. Então, isso se dá em qualquer outro âmbito. Eu estou dando aqui o exemplo do Código Florestal, mas poderia ser qualquer outro código. Então, o direito é ideológico, o direito é poder. Então, quando a gente vai tentar compreender os horizontes ideológicos da cultura jurídica brasileira, nós estamos tentando compreender que poderes, né? Como que essa disputa entre os poderes, e aí vocês sabem que, claro que vocês ainda, pelo menos imagino que a maioria ainda não deva ter tido a oportunidade de leitura, né, do grande referencial teórico para quando se trata sobre poder, né, um referencial europeu, que é quase como que uma leitura obrigatória para quem se dedica ao tema, que é o Michel Foucault, uma leitura de complexidade, de profundidade maior, não recomendo para estudante de primeiro semestre, a não ser que de repente já tenha alguma outra graduação, mas nós sabemos que esses poderes são os mais variados e estão nos mais variados nichos, né? Então, nós temos poder religioso, poder econômico, poder político, e são valores que estão ali se degladiando o tempo inteiro para que tenha, então, a oportunidade que em algum momento se prevalece o interesse de um grupo, de uma classe, etc., e isso acaba prevalecendo sobre a maioria. Então, nós estamos aqui tentando dissertar, né, conversar, compreender
como que esse horizonte ideológico, como que esses poderes, né, foram sendo construídos e influenciando a formação do direito brasileiro. Então, gente, uma primeira coisa que a gente não pode deixar de observar, todos esses trechinhos aqui são retirados do capítulo que vocês vão ler do livro do Volckmann, por isso que não precisa anotar nem nada disso, né? Porque é só para que a gente exemplifique, né, algumas das principais questões que nós temos para refletir quando tratamos desse assunto, é o fato de que nós tivemos um longo período de colonização portuguesa, né, de 1500 a 1822, e a gente acabou se transformando em uma cultura jurídica muito peculiar, muito singular, porque é profundamente contraditória, por aquelas razões que a gente conversou na semana passada, né? É um liberalismo, ao mesmo tempo em que abraçamos os ideais do liberalismo iluminista, nós também mantivemos o conservadorismo das práticas burocrático-patrimonialistas que interessavam a nossa elite. Então, é uma cultura jurídica que nasce sem autenticidade, né, carente de valores próprios, que nasce profundamente influenciada por interesses alienígenas e que é dotada por essa contradição de abarcar, dentro do mesmo ordenamento, valores diametralmente opostos, né? O progresso da razão, do iluminismo, do liberalismo, desse capitalismo vigente, ao mesmo tempo em que se convive com práticas de cunho profundamente feudal, né, um feudalismo, inclusive, não consolidado, de costumes e de práticas burocráticas patrimonialistas que visam realmente o interesse dessas elites locais, né, que nós já sabemos que foram formadas lá na Europa, especialmente na Universidade de Coimbra. Então, gente, diante disso, né, a gente já percebe que os historiadores, eles nunca vão falar sobre gênese, nascimento, o berço, né, porque isso são apenas metáforas para que a gente possa entender, então, que ali existe uma possibilidade de origem da discussão. É impossível dizer quando nasceu um pensamento, quando, com a Revolução Francesa, aí aconteceu isso. Não é assim que a vida acontece, né? A história é dinâmica, é cotidiana, é construída em cada detalhe da vida que está acontecendo em todo momento. Então, essas datas e esses momentos históricos, a gente tem ali como marcos apenas para facilitar a nossa compreensão. E aí um marco importante para que a gente compreenda essa nossa cultura jurídica é a Constituição de 1824, né, porque nós não éramos um Estado nacional, nós éramos uma continuidade do Império de Portugal. Então não há que se falar em uma cultura jurídica brasileira até 1822, porque não existe Brasil enquanto Estado independente. E quando nós temos esse Estado independente, nós só vamos poder falar realmente sobre a consolidação, né, digamos assim, dessa cultura a partir da Constituição de 1824, porque, como vocês vão estudar no semestre que vem, eu espero que vocês levem essa bagagem, né, que quando o professor Pablo, professor de Constitucional, conversar com vocês sobre a história das constituições, vocês digam, né, que de fato compreendem, entendem, sabem o que é uma Constituição, né? A Constituição é a carta política de um país, ou seja, política é escolha, né? Política é debate. Então, quando eu tenho ali uma Constituição, eu estou demonstrando que esses são os valores que foram eleitos como sendo as diretrizes básicas para o funcionamento desse Estado soberano independente. Então, nossa primeira Constituição de 1824, e não necessariamente, né, só para, enfim, deixar muito claro para evitar alguma confusão, não necessariamente quem vai fazer essa escolha são representantes do povo, ou a maioria da população, ou não, né? Essa escolha vai ser feita por quem detém poder. Então, talvez seja o rei, os seus representantes, enfim, né? Só para que fique claro que
acontece uma escolha com relação aos valores. Por exemplo, em 1824, nós escolhemos uma forma de governo. Não foi a republicana, foi a monárquica, né? Em 1824, nessa Constituição, nós escolhemos os princípios básicos que regeriam o país. Está lá no artigo 5º. Então, é uma carta de intenções, uma Constituição, né? Sobre o tipo de Estado que nós desejamos formar, que nós desejamos viver. E aí, esse nós são justamente os sujeitos que detêm o poder político para realizar esta escolha. E aí, a Constituição de 1824, como a primeira do país, né, a primeira, ela garante, portanto, a nossa independência, a nossa soberania. Um país que não tem uma carta política que define de forma muito objetiva, de forma muito clara, qual é a forma de governo, qual é o tipo de Estado, quais são os princípios fundamentais básicos, ele não tem esse caráter de independência, de soberania, porque lhe falta o aparato político para isso. Então, a Constituição de 1824 é importantíssima nesse sentido. Não foi uma Constituição promulgada, foi outorgada, ou seja, foi imposta pelo imperador, e de forma muito clara nós observamos que o que está consagrado nesse texto são os interesses dos grandes proprietários de terra, dos senhores de engenho, dos latifundiários, que não passaram por um processo de revolução burguesa como aconteceu na Europa, né? Na Europa, no geral, com exceção de Portugal, nós vemos que o movimento iluminista ele foi revolucionário, porque nós tínhamos ali sociedades monárquicas, né, estamentais, e a burguesia, a partir desse aparato filosófico do iluminismo, inicia um movimento revolucionário, né? Nós vamos ter guerra, nós vamos ter derramamento de sangue, nós vamos ter tomada de poder e para que essa burguesia ascenda, né, e assuma então esses postos de dirigentes da nação. Isso não acontece no Brasil, né? Esses grandes latifundiários, esses senhores de terra, num sentido de continuidade, né, dos privilégios que já gozavam desde o período colonial, vão ter agora com a independência apenas a oportunidade de consolidar dentro desse texto constitucional os privilégios, né, as garantias que já lhe eram conferidas desde o período colonial, né, por isso que nós não somos um país de tradição revolucionária. Fala-se muito, né, sobre o fato do brasileiro ser manso, cordial, gentil, né, como se fossem características boas, né, quando, na verdade, nos parece uma característica perigosa, né, na medida em que se revela aí um povo que foi tão profundamente submisso, tão profundamente subalternizado, que não reconhece o potencial que tem para lutar contra as estruturas que lhe oprimem e promover mudanças, né? Então, esse texto imperial, ele foi incapaz de impulsionar ideias revolucionárias. Então, a gente garante ali um liberalismo, gente, mas é um liberalismo fake news, né? Me permitam a brincadeira. É um liberalismo de fachada, é um liberalismo de mentirinha. Por quê? Porque na realidade, aqueles princípios, eles estão ali consagrados e, de fato, eles têm base iluminista. Eu deixei essa sugestão semana passada e deixo novamente essa semana de que leiam, né, procure papai Google e coloque Constituição de 1824, dê uma lida no artigo 5º, compare com o artigo 5º da Constituição de 88, veja como os valores são profundamente liberais. Agora, é um liberalismo para inglês ver, né? É um liberalismo de fachada, porque não se tem, de fato, a preocupação com a promoção da cidadania, de direitos fundamentais. É claro que nem se pode falar em cidadania, quando uma maioria da população é analfabeta e escrava. Então, são direitos que estão ali resguardados para uma minoria cidadã. Quem serão os cidadãos? Quem estará apto ao exercício de direitos e ao cumprimento de deveres? Apenas aquela elite intelectual pensante, que é uma minoria, que, como diz o José Murilo de Carvalho, é uma ilha de letrados em meio a um mar de analfabetos e de escravos. Então, para quem tem tempo,
Eu acho que o livro não está aqui perto de mim, eu usei ontem no meu grupo de estudos, mas eu acho que eu deixei a recomendação para vocês na semana passada. Quem tiver tempo e interesse, né, de compreender por que é tão frágil a nossa democracia, a nossa cidadania, não deixe de ler José Murilo de Carvalho, né, a construção da cidadania ao longo caminho. É uma ótima leitura sobre isso. Pois muito bem. Nós vamos seguir, então, durante todo o período imperial, dentro de um arcabouço jurídico que vai sendo criado, né, a gente vai substituindo aos poucos as ordenações portuguesas por normativos nacionais, normativos próprios, que, ressalte-se, mais uma vez, vão estar ancorados no direito europeu, especialmente o português, do que nos valores da nossa cultura local, porque esses sujeitos que elaboram essas normas são formados a partir do iluminismo português, em especial, mas se não português, de algum iluminismo de país europeu, então, de forma muito dissociada das características do nosso país. E quando a gente inicia, então, uma nova fase, né, que é a da República, lá em 1889, nós não vamos ter uma grande mudança com relação a essa cultura jurídica, a forma como esse direito ele é construído no país, porque continua-se sendo a forma tradicional, digamos assim, de como se faz direito no Brasil desde a colônia, a partir dos interesses das elites, dessa minoria que detém o poder econômico. Então, a velha república, ela corporifica esses interesses do setor agrário exportador, vai romper com as práticas do feudalismo, né, claro, extingue-se a monarquia, a gente vai revogar essa Constituição de 1824, que trazia um poder moderador, e nessa primeira república, nós vamos ali novamente ver, na verdade, apenas uma troca de eixo, né, dessa elite. Então, as províncias do norte já vinham realmente cada vez em maior declínio, as que na colônia detiveram o maior desse, né, a maior concentração desse poder econômico, e a gente vai passar agora para as oligarquias cafeeiras das províncias do sul, que agora com a república passa a ser chamado de sudeste, né? Então é uma república no papel, né? Porque essa participação popular, ela não acontece nem no movimento que vai dar fim à monarquia, nós não tivemos uma revolução, não foi uma revolução popular, foi um movimento militar, muitos historiadores chamam de golpe, inclusive, né, sobre essa monarquia, e mais uma vez a partir de um pequeno grupo, de uma pequena classe dirigente. E aí, obviamente, muda-se o governo, muda-se a forma de governo, muda-se, obviamente, nós precisamos de uma nova carta política, nós precisamos de uma nova constituição, que nos traga ali quais são os horizontes, quais são os valores, quais são as diretrizes que o Brasil irá seguir. E aí esse texto, nossa primeira Constituição republicana, é a de 1891. Nós temos ali consagrados, né, pela primeira vez, obviamente isso não seria possível num governo monárquico, a ideia de democracia, e de forma muito retórica, ou seja, apenas no discurso, né? É um discurso constitucional, é um discurso de democracia. Mas todos vocês que estudaram muito bem história no ensino médio sabem que essa participação era extremamente reduzida, né? Vamos lembrar de todas aquelas questões dos currais eleitorais, do voto de cabresto, dos índices alarmantes de analfabetismo sobre o qual o Brasil vivia nesse período. Portanto, as duas constituições que foram elaboradas no século XIX, tanto a Constituição Imperial quanto a Constituição Republicana, ou seja, tanto o texto de 1824 quanto o texto de 1891, elas são profundamente imbuídas dessa profunda separação entre a participação popular e a oportunidade de construção de um Estado nacional, né? Nós deixamos de lado as massas populares, o povo participa desse processo como um verdadeiro fantoche, sem, de fato, exercer uma participação. Então, nós temos uma profunda ferida,
uma profunda mácula na construção da cidadania no Brasil. Então, não é à toa, né, esses discursos todos que culpabilizam a vítima, digamos assim, eles são, na verdade, carentes de uma perspectiva histórica. Ah, o brasileiro não gosta de se preocupar mesmo. Ah, o brasileiro não gosta de política. Ó, tá vendo como o povo não tá nem aí? Teve um plebiscito, teve uma audiência pública. Cadê que a comunidade foi lá participar? Então, vamos entender que nós somos filhos, né, de um processo de construção de um direito que foi profundamente castrador da participação popular, né? Então, é uma população formada para a submissão, né? Culturalmente construída para a subalternidade. Então, não à toa a dificuldade que nós temos de fato, garantir a cidadania de forma ampla no Brasil. É por isso que tantos sujeitos brasileiros não gozam de cidadania, né? Nós, minimamente, podemos nos considerar cidadãos no exercício de direitos, na garantia de direitos e no cumprimento de deveres. Mas quantos sujeitos em situação de fragilidade, sem teto, né, sem comida, sem emprego diariamente, não são completamente despojados da característica de cidadão. Ainda mais dentro de um sistema, que é o que nós estamos inseridos, que é o capitalismo, em que os sujeitos valem muito mais por aquilo que têm do que por aquilo que são. Então, o conceito de cidadania ainda fica mais fragilizado dentro de um capitalismo de um país que tem profundos problemas de desenvolvimento econômico, na medida em que, quanto menos se possui, menos importância se dá para o sujeito. Então, essas constituições, elas acabaram materializando aí consensualidades, né, de que uma elite dominante governa, dirige, e a partir de procedimentos que oscilam, né, entre o moderno, que vai ser trazido pelo liberalismo, e o conservador dessas práticas burocráticas patrimonialistas, né? Por isso que até hoje é um verdadeiro pecado mortal falar em reforma agrária num país de base patrimonialista, num país em que foram os grandes latifundiários que constituíram as nossas principais e primeiras normas jurídicas. É um verdadeiro pecado falar em reforma urbana em um país cujas cidades são completamente organizadas a partir dos interesses do capital, né? Então, essa é uma enorme distância que é uma realidade até hoje, gente, na nossa legislação. Vocês vão se sentir, provavelmente, um pouco frustrados e frustradas na medida em que vocês forem avançando no estudo do direito, aí nos próximos semestres, em que vocês vão estudar a legislação propriamente dita, estudar os códigos, estudar as jurisprudências, né? E vocês vão dizer assim, meu Deus do céu, não parece o país que eu vivo, né? Esse país aqui que me garante, logo no início do texto, né, constitucional, nós temos os objetivos da política da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Erradicar a pobreza e a marginalização, diminuir as desigualdades sociais e regionais, garantir a igualdade de raça, de cor, de sexo, garantir o desenvolvimento nacional. Você diz assim, é nesse país que eu vivo? Será? Você pega um artigo 225 desse mesmo texto constitucional e você observa que você tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, que vai estar preservado para as atuais e para as futuras gerações. Espera aí, é esse meio ambiente em que eu estou inserido, é desse país aqui que eu vivo, será? Nesse mesmo texto constitucional atual, né, o artigo 6º, garantindo um salário mínimo para capaz de fazer com que o trabalhador sustente a si mesmo e a sua família, garantindo vestuário, lazer, alimentação, previdência. Você diz, que salário mínimo é esse? É esse que está em vigência? Então, que país é esse? É o país que, historicamente, ideologicamente, construiu a sua cultura de forma que os códigos, as legislações, as normas,
elas trazem um Brasil legal, que é completamente diferente do Brasil real. É uma abissal, ou seja, existe um abismo separando essas duas realidades. Nós temos um regime constitucional ostensivo e um regime constitucional concreto, fruto desta cultura, né, resultado desse percurso histórico, em que a elite assegurava nos textos normativos aqueles valores para garantir que o Brasil internacionalmente esteja na altura dos países modernos, né, do progresso, do liberalismo, mas que na prática nós mantemos aqui as práticas patrimonialistas burocráticas para a garantia dos nossos interesses particulares. Então, esse constitucionalismo, né, que vai, nós temos aí inúmeras constituições, né, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, enfim, até chegarmos à atual. Só essa imensa quantidade de constituições, gente, já demonstra, né, a bagunça que é a nossa estrutura política, o quão a gente vive de joguetes, né, de interesses das elites, a cada nova elite que consegue se sobressair a outra, os interesses daquela vão ali se transformar em um texto constitucional. Quanto mais sólida a cultura jurídica de um país, menos a necessidade de alteração de normas, né? Se a gente altera constantemente o documento principal, a partir do qual todos os demais serão construídos, é porque nós não temos, de fato, uma cultura jurídica consolidada, né? É como se estivéssemos ali como joguetes nas mãos desses grandes interesses do capital. Nesse sentido, isso aqui, né, basicamente o que a gente vem colocando, uma retórica de legalidade individualista, formalista e programática, e a Constituição de 88 minimamente consegue romper com essa tradição, né, a partir do momento em que foi uma Constituição que gozou pela primeira vez de uma intensa participação popular, né, com o fim da ditadura militar, as pessoas se sentiam muito motivadas depois de toda aquela movimentação das diretas já, depois de todo aquele cenário, né, de exigência por participação. Tem um documentário muito bom, eu vou deixar para vocês a indicação, e aí se você ainda é daquele que vai me dizer, vale nota, eu tenho que assistir, você tá, né, coitadinho de ti, lamento bastante, né, o direito tem um mercado cada vez mais exigente, então a gente não faz as coisas, a gente não assiste coisas para ganhar pontinho, para fazer provinha, mas é para o nosso aprofundamento, porque nós vamos precisar de uma bagagem muito bem consolidada, né, para ter sucesso dentro desse mercado, e aí eu vou deixar lá para vocês a indicação de um documentário sobre a construção da Constituição Federal de 88, para que vocês entendam, né, como a gente viveu ali uma ruptura dentro dessa tradição, dentro do que foram as constituições anteriores. Nós tivemos, de fato, ali uma mínima participação popular, que, embora pequena, já é muito maior do que se havia acontecido anteriormente no país. Infelizmente, esta Constituição, chamada de Constituição Cidadã, justamente porque nos traz a garantia de inúmeros, né, direitos sociais, inúmeras formas de participação popular, o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular, né, o Ministério Público como um guardião dos interesses dos indígenas, das crianças, dos sujeitos em situação de fragilidade. Então, apesar disso, né, nós temos uma dificuldade muito grande de implementar essas garantias constitucionalmente asseguradas pela descontinuidade de políticas públicas que seriam necessárias para que essa lei saísse do papel. E todo esse contexto histórico também, que a gente estudou até o momento, né, demonstram também uma cultura que é muito frágil no que diz respeito a essa garantia de real cidadania. Então, é isso, pessoal. O Antônio Carlos Volckmann, ele é profundamente contrariado por um autor chamado Gessé Souza, o qual recomendo bastante a leitura. Eu acho que quanto mais perspectivas a gente estuda, melhor.
Mas, professora, se o outro autor traz uma visão diametralmente oposta a essa, por que a gente está estudando o Volkmann? Então, é estratégico, porque a literatura do Volkmann, que é a que vai estar no Venâncio Filho, na Lilian Schwartz, na Carlota Boto, eles são majoritários, então, se por acaso vocês forem fazer um concurso para juiz, para promotor, que muitas vezes cobra, né, alguns elementos de história do direito, é essa visão, provavelmente, que vocês serão cobrados. A visão do GECE, ela não é ainda majoritária. Então, eu vou deixar aqui como recomendação de leitura complementar, para quem gosta de história, para quem gosta do assunto. Inclusive, um dos livros que ele mais traz, assim, né, essas questões sobre o que a gente está conversando agora, é um livro muito recente que se chama A Elite do Atraso da Escravidão ao Bolsonaro. É bem interessante, tá bom? É isso, pessoal. Então, até a semana que vem, façam a resenha, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, vocês falam comigo. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.